Olá, seja muito bem-vindo ao canal da American Trading Academy em mais uma abertura semanal global macroeconômica, onde nós avaliamos os principais ativos que influenciam as bolsas ao redor do mundo e que influenciam naturalmente a bolsa aqui de São Paulo, as bolsas americanas e outras, né, europeias e tudo mais. Então, é realmente uma das nossas principais publicações e eu conto aí com vocês para continuarem nos acompanhando e divulgando esse nosso trabalho. Abrindo um parênteses aqui, eu gostaria de me desculpar por ter ficado 8 semanas ausente, sem publicação. Eu precisei resolver alguns assuntos de ordem pessoal e resolvidos estão. Então, retornamos aqui a nossa atividade e programação rotineira. Então, todo domingo, 9 horas da manhã, sai esta publicação para que vocês possam começar a semana sabendo o que diz os principais ativos internacionais. Ok? Vamos modificar aqui então para a tela com o gráfico. Esse daqui é o Tesouro Americano de 30 anos, né? O T-Bond, como costuma ser chamado. É o índice de juros que eu considero e o mercado considera o mais importante do mundo, né? São os juros longos americanos. E ele tem aí, né, continuado a apresentar um aspecto de alta. No momento ele passa por uma correção, né? Apesar do mercado americano estar reagindo favoravelmente ultimamente, né? Ele ainda está em correção, mas olha, ele está lá no fundo, né, na outra margem, na margem oposta do pântano, né, onde está o crocodilo. Lembrando que o crocodilo aqui são essas quatro linhas, né, linhas base, e as nuvens aqui são o pântano, né, onde nada o crocodilo. Então passou lá no final, está passando a linha vermelha que é a mandíbula do crocodilo, ou seja, pode sim estar acontecendo uma inversão. Ainda não dá para afirmar, mas há indícios fortes de que está havendo uma inversão, que ele perdeu o principal suporte. Né? Os respingos já cruzaram há tempos, né, há vários candles atrás, a linha dos lábios do crocodilo, da boca do crocodilo. Ambas, né, os respingos e os lábios já cruzaram os dentes, que é a linha amarelada aqui, dourada, e estão a caminho de cruzar a mandíbula. Né? Na hora que todas essas linhas se invertem, a gente tem configurado aí a inversão da tendência do mercado, que era, né, até então de alta. Às vezes elas cruzam, olha só como aconteceu aqui, às vezes elas cruzam, né, aqui e voltam. Tá? Ou seja, era uma correção mais aprofundada, foi uma correção longa, né? Quando ela vem caindo devagar assim, é costume que isso aconteça e depois volta. Aqui foi uma queda um pouco mais forte, mas ainda assim pode acontecer a mesma coisa. Não me parece ainda que exista condições de um início de queda dos juros, os juros futuros, os juros especulativos, né? Mas está se mostrando aqui uma nova correção, logo depois de uma correção recente, então pode sim estar acontecendo uma virada. Olhando agora esse gráfico, né, o oscilador aqui eu mudei, né, vale dizer, eu coloquei o meu último modelo de oscilador, e é o que eu vou passar a utilizar a partir de agora. Então, porque ele mostra, ele é uma condensação de todos os indicadores e osciladores que nós desenvolvemos e utilizamos e passamos para os nossos alunos. Esse é o último modelo, ele ainda tem tá em uma fase final de testes, mas eu já estou convencido dele, tenho operado com ele, então já vou utilizando. Ele se parece com o MACD, né? Ele tem o jeitão do MACD, onde o histograma seria a linha do MACD, né? Essa vermelha é a linha do sinal, e a linha aqui dourada e chocolate, ou marrom, ela é a linha de aceleração, né? Que é a diferença entre essas duas aqui. Então o que nós estamos vendo aqui? Ele está, de fato, num caminho de queda, né? Ou seja, a linha convergente e divergente. Né? O nome desse indicador, desse oscilador é Maximus. Eu tentei colocar nele o melhor do melhor. Tudo aquilo que funciona muito bem de oscilação, né? De oscilatório, capacidade oscilatória do mercado, eu coloquei aqui dentro. Tá? Então são vários indicadores que estão aqui dentro, sendo consolidados num só indicador. Então, em vez de ficar com um monte de indicador mostrando na tela, eu fiz um só que junta tudo. Tá? Então aqui ele está realmente indicando uma queda consistente, sem parada, né? Sem nenhuma barrinha aqui cinza. Ele tem uma boa distância da linha de sinal e ele tem apresentado aqui um alívio,
né, uma pequena desaceleração da queda, que é o douradinho aqui no último candle. Apresentou um pouco antes também, mas isso ainda não quer dizer que seja realmente uma parada. Como a gente pode ver, ele está chegando no Fibonacci de 61,8 e aqui no movimento anterior ele também parou mais ou menos no Fibonacci 61,8. Isso pode ser um bom indício que ele encontrou um suporte aqui, né? Ou seja, que esse suporte aqui vai ser mantido e ele vai voltar a subir. Agora, pela característica que a gente vê aqui no crocodilo e o pântano, a gente fica em dúvida se isso vai realmente acontecer, porque ele teve uma correção, está tendo uma correção forte aqui. Então, o momento é de observar mais um pouco. Provavelmente, nesta semana que está abrindo, ele vai se definir. Tá? Vai se definir como? Ou esse convergente divergente, ele vai parar, vai surgir uma barrinha cinza aqui e depois ele vai começar a subir. Tá? Ou este gráfico vai realmente, né, as linhas base vão cruzar e vão seguir, aí o preço vai continuar caindo. Né? O preço não, os juros vai continuar caindo realmente. Ok? Então, por enquanto, neste primeiro momento, atenção, porque a gente passa por um momento de ligeira indefinição. O que mostra, o que parece, é que ele vai continuar caindo. Então, essa semana dá para operar acreditando na queda, na continuidade da queda, mas observa mais um pouco porque existe a possibilidade de que ele tenha batido aqui no suporte. Né? Você vê aqui os candles com um pavio até que razoável para baixo aqui, não muito grande, não é um candle grande, mas um pavio mais razoável para baixo, pode sim ser um ponto de suporte. Né? Ele não encontrou mais vendedores do que compradores aqui e parou. Ok? Vamos ver agora os juros de 10 anos também, os juros intermediários, né? Não é tão curto, mas já é um juro mais curto. Ele tem um comportamento muito similar. Muito similar. Certo? Então, neste caso aqui, a gente precisa ficar atento. Percebam que nesse caso, os candles estão sem cor, né? Ou seja, estão cinza. E aqui, eles também estavam cinza. Eu tive uma outra impressão. Então, voltemos. Está acontecendo da mesma maneira. Né? Ele já perdeu o verde, ou seja, perdeu a tendência de alta, mas ainda não se estabeleceu uma tendência de queda. E aqui está um pouco mais tímido, você vê que as duas linhas base ainda não cruzaram os dentes do crocodilo e os preços, né, as taxas, não ultrapassaram ainda o barranco. Aqui, né, ele tem que subir esse barranco para chegar na área branca e realmente daí se desenvolver. O convergente divergente também está para baixo, acelerando, mas já deu uma paradinha dessa aceleração. Pode ser um indício de que ele encontrou um suporte, né, mas nem tanto. E vejam aqui que o anterior nem chegou no 38,2 e esse daqui chegou no 38,2 de Fibonacci. O que significa que ele pode, de fato, estar encontrando um suporte. Bati aqui no fio do microfone. Ele saiu todo aqui. Ok? Então, atenção. Juros americanos eles estão passando por um momento de ligeira indefinição com uma tendência mais favorável à continuidade da queda, mas com um indício forte de que eles podem estar encontrando um suporte e podem voltar a subir ou podem lateralizar também. Okay? Vamos ver aqui agora o índice S&P, né, o mais importante índice de ações, eu diria, do mundo, mas com certeza dos Estados Unidos, são as 500 maiores ações. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui que eu não aguento. Eu vi hoje, recebi um informe de uma corretora, né, brasileira, fazendo a análise da alta que teve aqui o S&P, né, no dia de hoje. E a menção, né, porque a Netflix teve aí uma inversão, a Netflix subiu bastante, e aí isso fez com que o índice subisse. Gente, isso saiu de uma corretora, ou seja, tem alguém lá ganhando bem para escrever tamanha besteira. Isso dói realmente. Então, filtrem muito bem o que vocês veem por aí. Tá? O S&P tem 500 ações. Vocês acham que uma ação fez este movimento aqui? Eu nem fui checar qual é a participação da Netflix aqui. Por favor, não sejam tão crédulos. Tá? Isso daqui é um movimento consistente de mercado, de reação do mercado. Muitas ações subiram hoje, tá, no mercado americano, e o que fez com que o S&P subisse.
E vocês vão ler as notícias, talvez tenham outras que eu não tenha visto, onde eles colocaram outra razão. Eles pegam uma ou duas. Ah, tal ação e tal ação subiu, então isso levou. Ou então tal pessoa falou isso, falou aquilo. Para. Vocês querem aprender de fato a mexer no mercado? Para de ver esse tipo de notícia lixo. Só toma teu tempo. Aí eu recebi porque é da minha a corretora em que eu opero, né, lamentavelmente. Eles funcionam direitinho, mas para dar notícia, né, e olha, é uma das maiores corretoras do Brasil. Mas enfim, tá? Então cuidado com isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem muito comentarista falando esse tipo de asneira por aí. Tem muita corretora que reproduz esse tipo de asneira por aí. Não é só aqui no Brasil, não. Lá fora acontece menos, é menos chocante, mas acontece também. Então, para com isso. Entenda, um índice com 500 ações, para ele se movimentar, não foi duas, três ações que mudaram. A direção dele estava caindo e começou a subir. Isso é um movimento estrutural de mercado que volta e faz com que ele faça essa volta aqui e chega até um patamar onde ele ficou parado durante algum tempo. Então, cuidado. Notícia só atrapalha. Olha o gráfico te diz tudo. Ah, você vai ver o cara do fluxo dizendo que o gráfico não. Eu explico isso no curso, tá? Mas sim, o gráfico mostra muito. Eu mexo com fluxo também e sei muito bem que o pessoal do fluxo aí, apesar da boa vontade, né, o fluxo é muito bom para operar, mas não entende nada de gráfico, lamentavelmente. Ou quer valorizar tanto o fluxo e de denegrir o gráfico sem necessidade, porque eles são complementares, um ajuda o outro. Basta saber utilizar. Às vezes não sabe utilizar, só sabe utilizar o fluxo, aí fala besteira. Bom, já fiz aqui o meu parênteses, vou parar de falar desse tipo de coisa. E vamos falar do S&P. O S&P estava numa queda, de fato. Ó, ele saiu, ele rompeu o barranco, né? Rompeu até o Bollinger, foi embora. O convergente divergente que estava ali parado próximo do zero, olha só, isso daqui era um movimento de paralisação total do mercado. Né? Paralisação total, de repente ele rasgou numa queda aqui. Né? Isso aconteceu no que dia? Aconteceu no dia 18. Né? Foi na quarta-feira, se eu não estou enganado. Né? Então ele caiu, 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 e não foi uma queda pequena. Né? Vamos pegar pela baixo da mínima aqui até mais ou menos onde ele fechou, da 918 a 995. Vamos fazer 920 a 995, dá 75 pontos. É razoável. É razoável. Né? Se você estivesse operando o índice aqui no índice futuro, seria 75 vezes 50 dólares cada contrato que você estivesse operando. Não é pouca coisa não, hein? E aí o que acontece? Ele parou, né, o convergente divergente parou, surgiu uma barra cinza aqui, ou seja, parou o movimento, aqui ó, nesse candle aqui, e aí ele começou a subir. Ele deu uma subidinha no final da quinta-feira, né, lembrando que esse mercado aqui funciona 24 horas por dia, ou seja, isso daqui já estava acontecendo no mercado asiático, e depois ele continuou no dia, né, e aqui foi a sessão americana, né, principalmente a sessão americana, que rasgou para cima. Né, e aí tomou até a cor verde, ou seja, tomou tendência de alta. Aqui a gente vê que ele foi seguindo consistentemente o convergente divergente subindo, bem acima da linha de sinal, bem acelerado. Ou seja, um movimento forte e vigoroso. Ainda está na zona negativa, abaixo de zero. Né? Ele está magenta ou roxo aqui, é a zona negativa. Então ainda a tendência estrutural está de baixa. Mas a tendência de curto prazo já virou, né, para alta, de curtíssimo prazo aqui. Ele vai precisar romper esse topo aqui, que é um topo forte, né, relativamente forte, ele parou muito tempo aqui, né, para ele conseguir ir para cima. Certamente vai ter uma correção no meio do caminho. Então, fiquem atentos. Ok? Bom, Nasdaq. Aconteceu algo muito parecido, né? S&P com o Nasdaq, eles têm vida própria, mas eles se parecem um tanto, né, no comportamento. Mas foi bem mais tímido, ou mais tímida a queda do Nasdaq. Ele reagiu mais rápido. Aí, normalmente o Nasdaq lidera o S&P. O que aconteceu possivelmente aqui é que o Nasdaq virou, e dá para ver que ele virou antes, né? Olha só, não é no terceiro candle de trás para frente, começou a virar no quarto. Aqui também foi, né? Aqui também foi. Mas parece ter sido um movimento estrutural do Nasdaq, olha, e as linhas básicas já estão invertendo, né? Coisa que no S&P ainda não está acontecendo.
Né? O convergente divergente está indo bem rápido, olha o salto, a distância que ele está da linha de sinal. Né? Aonde está indo parar a aceleração, já está quase lá no 618, né? No Fibonacci 618 positivo. Então, é realmente um movimento vigoroso. Mas ele está quase rompendo já, praticamente rompendo essa resistência aqui, esse topo, essa paralisação aqui. Então, tem cara de que o mercado vai continuar subindo essa semana aí. Né? Dow Jones, ele tinha tido uma queda bem mais profunda, bem mais pronunciada, mas fez o mesmo movimento de recuperação. O Dow Jones ele tem 30 ações, né? O Dow Jones Industrial, que é o índice real, né? que reflete, né? que guia esse índice futuro. Convergente e divergente também subindo, porém com mais calma. O Dow Jones está com mais calma nesse movimento aqui. Ele teve uma queda muito pronunciada. Né? A partir daqui, desse fundo aqui, ó, ele chegou a cair cerca de 720 pontos. Coisa pra caramba. Então, tudo indica que ele vai subir também, mas ele vai ter mais dificuldade. O movimento que ele teve aqui foi muito agressivo. Então, se a gente fosse olhar só o Dow Jones, eu diria que ele pode vir até os dentes do crocodilo aqui e voltar a cair. Tá? A correção, depois de uma queda dessa, seria o mais provável. Ou seja, ele pode dar o norte da onde vai corrigir o Nasdaq e o S&P. Na hora que ele bater por aqui, no máximo no vermelho, ele deve ter uma correção. Deve, o mercado, né, nunca vai, sempre deve, pode. O índice Russell das empresas menores, um índice bem bacana também, bem mais agitado. Ele sofreu o mesmo movimento. Só que a gente vê que ele tem aí há algum tempo nada de tendência. Mesmo esses candles fortes aqui não foram suficientes para mudar o price action para uma tendência de baixo. E nem aqui ainda foi suficiente para mudar a tendência para uma alta. Aqui deu uma ligeira piscada, uma vermelhinha aqui, né, tendência de baixo, apesar do candle ser positivo. E depois foi em frente. O convergente e divergente se comportando da mesma maneira, de uma maneira mais calma também. Tá? Então tudo indica aí pelos índices que a gente viu que o mercado americano deve fazer um movimento de alta, continuar um movimento de alta essa semana, mas em algum momento vai haver uma correção, principalmente quando estiver tentando romper essa resistência aqui nos mais diversos índices que a gente viu. Okay? Vamos mudar de áreas então. Agora a gente vai para o Eurobond, que é a taxa de juros alemã, é um bom norte da taxa de juros europeia, bom norte mesmo, e ela também fez um movimento de queda, e ela rompeu, olha, essa linha aqui, né, que passa de suporte, uma linha de tendência de alta, ela rompeu com força, né, certo? O volume não foi muito grande não, mas foi com força. O convergente divergente, né, o Maximus caindo, a linha de sinal caindo, mas ela deu uma aliviada no movimento. Dá para ver o candle aqui pequenininho, né, em comparação com esse, ele parou. Mas isso também pode ser por causa do fechamento da semana. Né? A semana estava parando, aqui entrou na sessão noturna, né, quase, né, ele para, ele não chega a entrar na sessão noturna, desculpe, ele para antes, mas é o finalzinho da sessão. Aqui está é o finalzinho da sessão. Então, parou, simplesmente, né? Pode ser só isso, mas este candle aqui dá o tom da sessão de sexta-feira. Então, dá a entender também, alinhado com o juro americano, que ele deve continuar caindo. O índice de ações europeias, né, 600, o Stoxx 600, ele pega 600 ações mais negociadas na Europa, e a gente vê aqui que claramente ela encontrou suporte, né, ela estava subindo, um movimento bonito de subida, né, parado, mas contínuo, fez uma correção forte, né, durante a semana e encontrou suporte na mandíbula do crocodilo, né, que está coincidindo com o limite aqui do barranco, né, do pântano. Né, e o barranco está diminuindo. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, vou aumentar. Olha só, o barranco está diminuindo e ele está aparecendo do outro lado. Quando isso acontece, significa que o movimento está invertendo. O movimento já começa a se refletir no pântano que ainda será nadado ou navegado pelo crocodilo em busca dos preços. Então, parece realmente que ele encontrou um suporte aqui e que deve voltar a subir. Tá? Índice de ações, lembre-se, o que aconteceu com os índices americanos, tá? Refletindo na Europa também.
Aqui, olha, o convergente divergente acabou de virar, né? Ele teve aí um movimento de parada, né? Ficou cinza, ou seja, um movimento de estável, certo? Um acima do outro, e finalmente encarou o magenta, que é realmente o movimento dentro dos limites impostos pela linha de sinal, o que é bom. Ou seja, realmente mostra que ele vai subir. E veja que foi um candle bonito aqui, né? Um candle mais vigoroso. E é até interessante, porque isso foi numa sessão que não acontece no horário europeu. Certo? Já aconteceu depois do horário europeu, aconteceu no fim do dia americano. Uh, e bem acelerado, olha só a linha de aceleração, quase uma reta aqui para cima. Então, realmente, o mercado acionário europeu deve ficar de bem nessa semana que começa. Okay? Agora aqui o índice DAX é o índice da bolsa alemã, uma das bolsas mais fortes, né? Perde para de Londres, mas em termos de índice ele é um índice muito melhor negociado do que o FTSE lá de Londres. Por isso que é melhor olhar esse daqui. Também, olha só, ele veio num movimento bonito de alta, né? Fez o mesmo tipo de correção, parou, só que ele parou um pouco além da linha base do crocodilo aqui, da mandíbula. As linhas até o respingo chegou a cruzar, a boca chegou a tocar, os dentes caminham a favor, mas estão virando, ó, o respingo já deu uma viradinha. Vamos aumentar aqui de novo. Olha só, ele já horizontalizou e já começou a subir, ó, certo? E convergente divergente teve o mesmo comportamento do estoque 600. Né? Só que aqui já tiveram duas barras de alta real, né, dentro do limite do sinal. Bom, aqui a gente tem o Nikkei, né, o índice da bolsa japonesa, para a gente ter uma noção do que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Eu gosto de ver mais o Nikkei do que a Hang Seng, que tem o de Hong Kong e tem o de Xangai. Porque eu acho que a bolsa japonesa é mais consistente. A bolsa chinesa ela passa por alguns movimentos estranhos, muitas vezes, mas ela se parece muito com a brasileira. Né? É uma bolsa importante, né, de um país importante, mas que não tem a liquidez que tem uma bolsa americana, por exemplo. Né? Então, elas se comportam tanto quanto parecido com a bolsa brasileira. Mas eu gosto mais de ver o índice Nikkei japonês. E a gente vê aqui que ele estava lateralizado, né, até quando tem uma alta correção, e agora ó, ele começou a engrenar um movimento de alta. Parece que ele fez um movimento aqui inicial, corrigiu e já engrenou numa subida, inclusive com tendência de baixa no price action, mas né, resultado do todo passado dele aqui. Mas ele já virou verdinho, né, deu uma paradisada aqui, tá cinza, porque é um candle do estilo doji, mas provavelmente o price action estaria verde também. O convergente divergente ó, tá bonito, indicando alta, cruzando aqui, rompendo a barreira Fibonacci 38,2, acelerando, né? Deu uma atenuada na aceleração, mas também pode ser função do fim da semana, né? Sexta-feira. Tá bonito. Eu acredito que a bolsa japonesa vai continuar no ritmo de alta, tá? Notando-se que ela acabou de cruzar a segunda volatilidade, ela logo vai encontrar uma resistência aqui e vai fazer uma correção. Não vai demorar muito. Isso vai ser até saudável para que ela continue aí seu movimento de subida. Certo? Agora, ouro. Ouro teve aí um movimento consistente de subida. Inclusive, eu tinha uma posição em ouro que eu desfiz. Acho que foi na semana passada. Na semana passada eu devo ter desfeito por aqui. Ó. Eu já não me lembro mais de memória. Antes dessa correção, comecei a perceber que ele tinha parado o movimento. Desfiz. Ele corrigiu, mas já superou isso daqui. Mas eu queria sair da operação também. Então, para mim foi bom. Deu um bom lucro. E o que a gente está vendo? Olha só, o convergente divergente caindo. Mas ainda não virou negativo, ainda não virou um movimento de baixo, mas ele está caindo. Desacelerando. Né? As linhas base continuam alinhadas para cima. Os preços continuam lá perto, né, entre a água do pântano e a região lodosa do pântano, que é esse verde um pouco mais escuro aqui. Na minha opinião, do que eu estou vendo aqui, ele ainda vai continuar subindo. Ele pode lateralizar um pouco, como lateralizou aqui, ó, ou lateralizou aqui. É normal que o ouro faça isso. Mas ele não deve cair, não deve virar para queda, não. Ele deve continuar no alto. Então eu diria que aqui é acompanhar
essa lateralização, eventualmente colocar alguma ordem gatilho para entrar comprado quando ele romper alguma resistência, ou continuar observando até tentar pegar um fundo da correção, que é difícil de pegar, né, eu sei, mas às vezes dá para ele voltar a subir. Aí ele está com uma boa volatilidade, 11,6, é uma boa volatilidade, acho que vale a pena continuar operando o ouro. Tá? Aí porque quis realizar meu lucro, dá um tempinho, daqui a pouco eu volto. Euro. Euro em relação ao dólar americano. Né? Ainda está numa queda histórica, né? 8%, cerca de 8% apenas acima do dólar. Historicamente sempre foi em torno de 20%. Ele sofreu uma queda recente, ó, vou colocar aqui. Tá vendo essa queda aqui toda? Atingiu um fundo abaixo de 1, ou seja, valendo menos do que o dólar. E aí ele engrenou numa correção, chegou aí a algo em torno de 8% do dólar. Ainda é baixo comparado ao histórico, mas a economia europeia obviamente está pior do que a economia americana. Então a americana parece que começou a dar um ar aí de retomada e a europeia ainda não deu um sinal muito consistente nesse sentido não. Dá para ver olha aqui ó, os pavios, movimentos extremamente voláteis, ou seja, não dá para operar movimentos assim, a não ser que você realmente opere perigosamente, né? É, possibilidade de perder bastante dinheiro, então tem que ter cuidado. As linhas do crocodilo estão muito juntadas aqui, ó, no meio do pântano, muito juntas, só separadas da mandíbula. O convergente divergente não está bonito, ou seja, tudo indica uma lateralidade. Esse movimento lateralizado aqui, ó, deve continuar. É isso. Para mim, operar euro aqui só se for no curtíssimo prazo, assim, coisa de minutos, né, tentar pegar aí um movimento mais volátil desse, mas é bem difícil. Tá? Se você for operar euro, tenha muito, muito, muito cuidado. Mas a tendência macroeconômica dele é lateralidade. Não deve acontecer muita coisa essa semana, a não ser que saia alguma notícia que mude tudo. Uma notícia macroeconômica que mude o conceito, a visão atual do mercado. Libra esterlina também em valores historicamente baixos, ela sempre foi em torno de 40% acima do dólar, hoje ela está em torno de 23, mais ou menos 24, né, acima do dólar, é um valor baixo para a libra esterlina. Mas ela enfrentou aí uma alta, deixa eu só fazer o que eu fiz ali no euro, olha só, a queda que ela sofreu, né, uma queda bem, bem forte, ela estava lá, justamente essa região aqui, ela lá perto de 40%, 38%, 39%, e ela caiu até cerca de 8%, que é o que o euro está hoje. Mas já deu aí uma recuperada ligeira, né? Está na metade do caminho. É como o euro também está mais ou menos na metade do caminho, um pouco menos. Ela parece recuperar um pouco mais. Vai em torno de 24% acima, 1,24 é o valor da cotação aqui. Ela tem subido, mas de uma maneira fraca, né? Ao longo do tempo. O convergente divergente está caindo, ainda no lado positivo, mas está caindo. A aceleração não, ela está meio horizontalizada, não mostra que é uma queda muito, muito consistente, não. E ela está lá no alto, né, do pântano. Então, minha opinião para essa semana, lateralidade com ligeira alta. Lateralidade com ligeira alta é isso que eu acredito para essa semana na libra esterlina, o que é aí uma atividade morna, né, nada de especial para essa semana. Agora o ien japonês, né, lembrando que o ien valoriza quando o gráfico, os preços caem, né, e o dólar valoriza quando os preços sobem. Então, o ien está valorizando. Aliás, eu falei o contrário, perdão. Me confundi. Não, é isso mesmo. O ien valoriza quando cai o gráfico e o dólar valoriza quando sobe o gráfico. Deu um pequeno branco aqui. Então, assim, o ien está valorizando em frente ao dólar. Né? Teve movimentos bruscos, olha só o tamanho desse candle aqui, esses candles aqui para cima e para baixo. Aqui, de novo, um subiu, desceu. Então, ele está bem volátil, bem nervoso. Né? E está lateralizado. O convergente divergente lateralizado com ligeira alta. Ligeira. Ele está chegando aqui no topo na margem superior do pântano. Tem um barranco aqui que ele não deve conseguir superar. Às vezes que ele tentou, ele foi pouco e voltou bruscamente. Então, eu diria que muita atenção nessa hora. Não vale muito a pena fazer estripulias aqui.
E o Yen deve continuar lateralizado com uma ligeira alta, né, que em breve vai passar por uma correção. Ok? Commodities agora. Soja. A soja tem andado esquisito ultimamente. Né? Bem esquisito. Então, ela teve aí um aumento nos últimos dias. Abriu lá, isso aqui foi a abertura da semana, exato, né, com um gap. Teve uma correção forte aí na quarta-feira, né? Continuou caindo, olha, já rompeu aqui o outro lado do pântano. Ela chegou a passar, não aguentou, cortou tudo e começou a cair e parou. O convergente divergente parou também, né? Deu uma paradinha, está horizontalizado, perto do 61,8 de Fibonacci. E o crocodilo está virando rapidamente. Então, o que me parece aqui é que a soja vai dar uma lateralizada e vai continuar caindo. Uma lateralizada para baixo, como eu costumo dizer. Tá? Depois o milho aqui no Brasil tem caído, a gente vai ver na de amanhã, de segunda-feira, que é a abertura semanal do Brasil. Mas essa daqui a gente vê que o milho está numa grande lateralização, ligeira, alta, tímida, mas uma grande lateralização com movimentos amplos. Tá? Dá para ganhar dinheiro nesses movimentos. E no momento ele estava caindo, está parando. Ó. Ele tem dado uma parada, o convergente divergente parou, está começando a acelerar ou desacelerar a queda. Né? O crocodilo chegaram aí os respingos a cruzar os dentes. A boca está em vias de, mas eu acho que ela vai virar aqui e vai voltar para um movimento de alta. É isso que me parece que vai acontecer. Se ele continuar caindo, voltar a cair aqui, isso foi só uma pequena correção, ele deve parar de cair próximo da mandíbula do crocodilo. É isso que eu tenho como visualização. Depois nós temos aqui o boi, o que a gente chama aqui no Brasil de boi gordo. Queda, né, o crocodilo indicando queda, os preços romperam, voltaram, mas devem só fazer uma correção e voltar a cair, se bem que o convergente divergente foi caindo, voltou e já surgiu uma barrinha magenta aqui, acelerada. Mas não me parece que ele vai longe não. Ele pode ter uma correção mais profunda, pode chegar nos dentes, talvez até na mandíbula, mas eu acredito que ele vai voltar a cair essa semana. Okay? No mínimo dar uma lateralizada razoável. Depois a gente tem finalmente aqui um ativo commodity muito importante que é o petróleo, movimento lateral também, ó. Lateral, totalmente lateral. É um ativo que chegou a bater aí cento e tantos na época do fim de ano, né? Chegou a bater aqui 90, fez dois topos aqui na faixa de 90, mas ele chegou aí mais, olha lá, chegou a bater 120. Isso aconteceu em junho do ano passado e veio caindo, caindo, caindo. No momento ele está num lateralizado, né? Uma grande lateralização com movimentos amplos e dá para ganhar dinheiro, né? Operações mais curtas. Agora o convergente divergente ele está ruimzinho de tudo, sem força, sem ânimo aqui, e o preço também não mostra muita coisa não. A nuvem, né, do pântano aqui, ela parece que horizontalizou, é ruim, é indicação de lateralidade. Eu diria que, salvo alguma notícia, né, e o petróleo reage muito à notícia, alguma notícia relevante, ele vai dar uma lateralizada essa semana. Eu não acredito que ele passe desse topo aqui. Se passar, vai ser pouca coisa e deve voltar a corrigir. Ok? Bom, esses foram então os ativos que mostram a tendência macroeconômica para tudo no mundo. Né? Não tem todos os ativos, porque senão isso daqui ia ficar extremamente longo. Né? A gente já tem aí quase 40 minutos. Né? Me perdoem, eu fui um pouco mais detalhista, né? Fazia 8 semanas que a gente não falava nada. Vou tentar ser mais rápido na semana que vem. Okay? Então, por enquanto é isso. Amanhã, segunda-feira, a gente divulga a abertura semanal do Brasil. É importante que vocês vejam, vai ter novidades também. Tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Juntos, a caminho da prosperidade financeira.